como uma força ativa, como uma influência, mas olhar ele como ele é, uma pessoa. A igreja precisa entender que Deus, nós como cristãos, precisamos entender que Deus, Pai, colocou uma pessoa para morar dentro de nós. Uma pessoa para morar dentro de nós, o qual o Senhor chama de Consolador. Também o chama de Consolador. Há um Consolador morando dentro de você. Um Consolador. Às vezes, vivemos dias de agitação, de perturbação, de angústia. Hoje, a maioria das pessoas estão reféns de medicamentos que as deixam entorpecidas. Há muitos transtornos emocionais, as quais têm dominado as pessoas. E eu fico me perguntando, em meio a tantas crises, tantas perturbações mentais, eu fico me perguntando aonde está o Consolador que o Senhor enviou para habitar conosco. O mundo já é um mundo agitado e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos no reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é um reino de comida e bebida, mas a palavra do Senhor diz que ele é paz. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Um reino de alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, se há algo que Deus tem colocado abundantemente à nossa disposição, é alegria. É a alegria do Espírito Santo, alegria. Não é felicidade. Felicidade qualquer um pode ter, mas a alegria só tem quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele é fruto do Espírito Santo, é resultado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre isso, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é fidelidade, é fé, é mansidão, é domínio próprio. Tudo isso nós podemos manifestar se tão somente andarmos no Espírito. Andarmos no Espírito. A igreja de Deus precisa andar no Espírito. Não pode apagar o Espírito. Não podemos apagar essa ação do Espírito em nossas vidas. E Paulo, ele adverte a igreja, escrevendo até mesmo a sua carta aos Efésios, seu capítulo 4. Paulo adverte a igreja a tomar esse cuidado. Capítulo 4, vou ler aqui a partir do versículo 30. Paulo dá algumas advertências à igreja. Vou ler a partir do versículo 26, 4, 26. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ele diz assim, para o crente, ele está escrevendo para crente, ele diz: não deis lugar, oportunidade ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, está falando com crente. Mas antes trabalhe fazendo com a mão o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E ele diz no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Aí ele vai falar o que entristece esse Espírito, o que apaga o Espírito Santo. Ele diz assim: toda amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirado do meio de vocês. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou.
Não entristeçais o Espírito Santo. Ele diz que a igreja precisa ser diferente. O povo de Deus precisa ser diferente. Irá, sim, mas sem pecar. Irá sem pecar. Contar no dedo, contar até 1000, se precisar, vai a 2000, mas não peque. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol, ou não permita que o sol se coloque sobre a vossa ira. Não permita que até mesmo essa situação de desavença seja fomentada pelo inimigo, para que isso se torne até mesmo em tragédia, em discussões, em coisas parecidas. Ele diz para não dar lugar ao inimigo. Ele vai falando daquele que furtava. Por que ele está falando essas coisas? Porque no meio da igreja tinha crente que fazia essas coisas, que tinha mau costume, que brigava, que ficava irritado, à toa, por nada, que gritava. Eu estava até falando como é feio, né? Um crente de gritaria no ônibus, de gritaria na rua, escandaloso. Volto a repetir, existe uma pessoa santa morando dentro de nós. Fique envergonhado. Vê Paulo escrevendo, né, a carta, melhor, que Tiago escreve à igreja. Ele fala sobre essa questão que o Espírito que em nós habita, né, ele anseia de forma tão maravilhosa pela nossa vida que ele sente ciúme. É com ciúme que anseia o Espírito que ele nos tem dado. Ele não quer ser dividido. Ele não quer que nós adoremos ao Senhor e adoremos o mundo, porque ele habita em nós. O Espírito de Deus habita em você. Então, há uma necessidade de uma postura cristã na nossa caminhada para que possamos glorificar o nome de Jesus através das nossas atitudes. Ele fala sobre palavras torpes e tantas coisas assim. Ele fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, o qual fomos selados para o dia da redenção. Devemos evitar muitas coisas. Meus irmãos, e essa questão de apagar o Espírito, de entristecer o Espírito, há consequências terríveis para nós. Já parou para pensar? O Espírito, o qual pode produzir dentro de nós abundante alegria, refrigério, paz. Esse Espírito maravilhoso que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito gerador de vida, o qual, né? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e pelo mover desse Espírito, ele transformou a terra, o caos que estava sobre a terra. Ele tornou a terra um lugar habitável. É esse Espírito maravilhoso que se moveu pelo poder da palavra que habita dentro de você, que habita dentro de mim. Então, nós precisamos tomar cuidado e não apagar o Espírito Santo. Extinguir a presença do Espírito Santo. Viver uma vida extremamente religiosa sem Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus. E há perigos. Eu estava olhando o texto de Isaías, capítulo 63, e eu vi algo muito interessante no texto de Isaías. Se você quiser, para não ficar só nas minhas palavras. Isaías 63. Um dos versículos desse capítulo, nós precisamos atentar. Eu quero antecipar que ele vai dizer assim: quem é esse que vem de Edom, com vestes tinta ou com vestes tingidas de sangue?
Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha as tuas vestiduras, as tuas vestes como aquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho, ele responde, eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano do meu redimido é chegado. Olhei, e eis que não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Pisei os povos da minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Aí há agora ações de graça por esse bem feito do Senhor que sai para pelejar pelo seu povo, que saiu para socorrer o seu povo. A benignidade do Senhor, o profeta diz, mencionarei os muitos louvores do Senhor consoante a tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão da sua benignidade. Porque o Senhor dizia, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi o seu Salvador. Em toda a sua angústia deles foi ele angustiado. O que eles sentiam, o Senhor sentia também. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os redimiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, desde quando eles saíram do Egito, durante a sua caminhada no deserto. Mas olha só o que aconteceu. Mediante a toda a bondade, mediante o mover de Deus para pisar os inimigos como uvas no lagar, o Senhor diz, mas eles foram rebeldes, versículo 10, eles foram rebeldes e fizeram o quê, meus irmãos? Eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Mas o Senhor achou lugar de arrependimento no coração deles, porque eles pecavam, se arrependiam, pecavam, todavia se lembrou dos dias da antiguidade. E Moisés disse ao seu povo, dizendo, onde está aquele que fez subir do mar com os pastores o seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Você vê que o Senhor usou de bondade, de misericórdia, os resgatou, deu livramento, se levantou contra os inimigos do seu povo, mas diz que eles foram rebeldes ao Senhor, entristecendo o seu espírito, e diz que o Espírito Santo ficou contra ele. Não apagueis o Espírito. Meus irmãos, se o Espírito Santo estiver alegre dentro de nós, nós teremos saúde. Você vai ter prazer de vir para a igreja, o pastor não vai precisar dizer assim, levanta a mão, levante as suas mãos, meus irmãos, adora o Senhor. O pastor não vai precisar ficar pedindo, vem para a igreja, vem orar, vem no culto de oração, vem buscar o Senhor. Sabe por quê? O Senhor, em alegria dentro de nós, Ele vem para glorificar a Jesus. Ele irá nos impulsionar para este lugar. Porque Deus gosta, o Espírito Santo gosta dos lugares em que Jesus é exaltado. Então, se Ele está dentro de você, se Ele está dentro de mim, Ele vai me impulsionar para este lugar, Ele irá me trazer para a sua casa. E eu poderei dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. Não será um fardo. Você não vai precisar dizer, caramba, hoje tem culto. Ai, meu Deus, tem que ir, né? O Senhor tem misericórdia. Eu vou, mas ao Senhor muitas vezes olha assim e diz, fica em casa. Não vai não. Não vai não. Se é um fardo, fica em casa. Fica se enchendo aí de redes sociais, de televisão. Porque para estar aqui, meus irmãos, tem que ter alegria no coração. Tem que ter alegria, tem que ter fogo no coração. Não pode ser um fardo, meus irmãos. Eu sei que nós pastores, muitas vezes, somos chatos pra caramba. Mas é o nosso ofício. Ficar no pé. Muitas vezes reclamar. Mas é uma boa causa. A causa é boa. Sabe por quê? O Senhor colocou em nós ferramentas para te preparar para morar no céu. Para morar no céu. Para estar com o Senhor. E isso é que faz toda a diferença. E nós não podemos apagar o espírito. Viver até mesmo se arrastando espiritualmente. Deus não quer te ver se arrastando. Deus não me quer arrastado no seu reino, na sua obra. Às vezes a gente apaga o espírito fazendo o quê? O entristecendo. Não levando a nossa vida espiritual a sério. Às vezes a nossa vida espiritual se resume a templo, a um ambiente de culto. Meus irmãos, mas quando você passa daquela porta para fora, o culto continua. O culto continua, o meu culto, eu continuo servindo, eu continuo adorando. Na minha casa eu continuo servindo, porque senão é um teatro. É um teatro. Né? Já pensou eu pregando, a minha esposa sentada ali, fazendo, meu Deus, é ele mesmo? Eu falando de amor, ela, será que é ele mesmo? Meus filhos, pior é o Consolador que mora dentro de mim. Assistindo todas essas coisas. A nossa família, a nossa casa muitas vezes é como esse teatro. Quem está nos assistindo? Os nossos filhos. Nós como os pais, os nossos filhos estão nos assistindo. Isso vai fazer a diferença. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Devemos evitar algumas coisas para manter esse fogo, essa chama acesa. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos reunidos num só lugar, no mesmo propósito, na mesma visão, em obediência a uma palavra de Deus que disse para os seus discípulos, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mandou que eles fossem para Jerusalém. Meus irmãos, parece fácil. Parecia fácil. Hoje, ouvindo isso é fácil. Mas o ambiente estava pesado em Jerusalém. Estava pesado. Os governantes estavam perseguindo os cristãos. Jesus até mesmo já havia sido crucificado. Então a situação está terrível. Mas o Senhor falou, vai para lá, para onde vocês foram perseguidos. Vai para lá. Era um dia de celebração, de festa, mas eles estavam orando. Eles não estavam nas festas dos tabernáculos. Eles não estavam na festa das colheitas. Eles estavam orando. Eles estavam buscando a presença de Deus.
Era uma festa igual tem lá em Nova Iguaçu, de um santo lá que o pessoal vai para comer cocada. Cocada. Vai para comer cocada e para fazer promessa para arrumar namorada. O santo casamenteiro lá. Então, né, nas festividades lá, é um montão de gente naquela idolatria, né, naquela celebração religiosa, que a única coisa que eu acho que alegra muito aquela turma lá é comer a cocada e paquerar as meninas, e as meninas paqueraram os meninos. Então, no dia de Pentecostes, havia uma festa, em que as pessoas estavam andando do lado para o outro. De repente, eles olharam num lugar denominado como cenáculo, e eles ouviram um barulho. Eles ouviram algo dos céus. E eles chegaram na porta, olharam, que doideira é essa aí? Ficaram olhando lá para dentro, perguntando o que está acontecendo. Foi juntando e teve alguns que disseram assim, tão bêbados. Tão bêbados. Olha como é que tem gente caindo, tem gente cambaleando. A gente gosta de um culto todo bem formal, né? Bem organizadinho. Uma bela liturgia, né? Sentar, levantar, cantar, dizimar. De vez em quando sentir uns arrepios e voltar para casa dizendo que o culto foi bom. Meus irmãos, mas naquele dia lá, a liturgia foi do céu. Quebrou o protocolo, falou, eu vou atrapalhar essa turma aí. Eles estavam acostumados com aquela formalidade, né? Das sinagogas. Mas naquele dia o pessoal olhou e falou, o que é isso? Cheio de judeus, olhando lá para dentro, falou o pessoal falando idiomas. Um está falando italiano, está falando hebraico, o outro está falando isso, está falando... Que negócio é isso? Mas eles estão cambaleantes, estão bêbados. Falou, eles estão bêbados. E Pedro se levanta, não. Varões, não tem ninguém bêbado aqui não. Em outras palavras, ele diz, sabe o que está acontecendo aqui? Aqui dentro está se cumprindo a promessa de Deus. A promessa, o qual fora dado até mesmo através do profeta Joel, que disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele recita a profecia de Joel. E ele expõe as Escrituras para ele. E fala do Filho de Deus, da sua morte, da sua ressurreição. Fala dele como aquele que viera para salvar, redimir os homens dos seus pecados. A Bíblia diz que na pregação de Pedro, que agora estava falando diferente, não estava com medo de se mostrar como servo de Jesus. Diz que constrangeu-lhes o coração e eles perguntaram, o que faremos? Arrependei-vos cada um de vós e sede batizado em nome de Jesus. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos o Senhor chamar. Essa promessa diz respeito a nós. Essa promessa é nossa. A promessa é nossa. Meus irmãos, naquele dia Deus acendeu o fogo, acendeu um fogo. Acendeu um fogo no coração de homens e mulheres. Ele acendeu um fogo. Eles antes andaram com Jesus, comeram com Jesus, cantaram com Jesus, oraram com Jesus, receberam mandamentos. Eles se assentaram ao pé do monte e o Senhor deu a ele o famoso Sermão do Monte. As leis do reino de Deus. Eles ouviram, eles aprenderam, eles ficaram boquiabertos. Mas tudo aquilo seria palavras vazias se não tivesse fogo. E o Senhor derramou fogo. Então, quando eles falavam da palavra do Senhor, as pessoas percebiam que havia um espírito na palavra. Porque tinha fogo de Deus no coração deles. Tinha fogo de Deus queimando neles. E outra coisa, aquele fogo que foi aceso não permitiu que eles ficassem na zona de conforto.
Eu vi uma parte de um vídeo, né? O pastor vai numa igreja, ele fica xeretando assim para ver alguma coisa para não fazer feio, né? E eu vi vocês na praça, fazendo ar livre. Ó, tô de olho em vocês, tá? E eu fiquei maravilhado. Sabe por quê? Quando tem fogo, meus irmãos, não dá para ficar parado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Lembrei até de um hino que diz: eu tenho fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, então deixa queimar em nome de Jesus. Eles não conseguiram ficar mais no cenáculo, porque a palavra foi que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam martírias, testemunhas, pessoas dispostas a morrer por uma causa, mártires. Ser-me-eis testemunha, mártires, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não dava para ficar parado, não dava. E eles não ficaram parados. Eles saíram incendiando aquele fogo, meus irmãos. E a presença do Espírito no meio da igreja, a gente começa a ler Atos, a gente vê a intensidade da presença de Deus no meio da igreja. Eu preguei uma mensagem cujo tema era indo ao culto para morrer. Indo ao culto para morrer. Que mensagem. Indo ao culto para morrer. Falei sobre Ananias e Safira. O casal que foi no culto para morrer. Ananias vai na frente. O culto muito dinâmico, pelo que parece, avivado. Então, Pedro, no momento do culto, creio que estavam orando, cantando, adorando, profecias, sinais e prodígios. Pedro para e pergunta: irmão Ananias, você vendeu aquele terreno por quanto? Ele falou: por X. E ele falou: por que você deixou Satanás encher o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Falou: você não precisava se envolver financeiramente dessa forma com a obra de Deus. Mas você se comprometeu e você achou que podia mentir ao Senhor. Ele diz: a mão daqueles que irão te levar estão aí. E ele caiu fulminado no culto. E eu até brinquei que ninguém chorou. Ninguém falou: que absurdo! Este homem libera uma palavra dessa e o homem morre. Eu fiquei imaginando Deus perguntando assim: alguém tem alguma coisa contra? E eu fiquei imaginando alguns falando: não, Senhor, eu achei até legal o que o Senhor fez. Pelo que parece, meus irmãos, aí arrastaram o irmão Ananias. E a Bíblia diz, pelo que parece, 2 horas depois. Que culto foi aquele? A gente fica no culto, passa um pouquinho do horário. O que a gente faz? E se a gente quiser fazer o pastor se bancar, a gente olha mesmo, né? A gente está dizendo assim: pastor, amanhã eu vou trabalhar. Eu tenho que dormir cedo. Né? Tem gente que faz isso. Mas não é aqui não, só o pessoal da cerâmica. 2 horas depois, meus irmãos, é muita hora de culto. Eu fiquei de 8 até meio-dia. Num seminário que teve lá, de pregação, expositivo, alguma coisa assim. Meu Deus do céu, passei a semana todinha assim, ó. Uma dor na coluna.
Isso por causa de um tombo que eu levei há uns anos, há 10 anos atrás, machuquei bastante, me quebrei quase todo. Então, né? Mas fiquei ali, ó. Fui até o final. Escangalhado, mas abençoado. Abençoado. Eu fiquei imaginando aonde estava a Safira. E Deus me permitiu dar asa à minha imaginação. Eu fiquei imaginando que ela tinha um montão de barrigudinho. E aqueles garotos, o pai ficou agitado, falou, pô, termina de arrumar essas crianças aí. Eu não vou chegar atrasado no culto, não. Eu vou na frente. Depois você vai. Pode ir, bem, vai lá. Tem que pentear o cabelo dessa turma aqui, ó. Se for igual lá de casa, tem que pentear aqui. E dá trabalho, tá? Foi 2 horas depois, ela ainda foi se maquiar, né? Se perequetar, ficou bonitona. Aí chegou no culto toda alegre, 2 horas ainda. O pessoal estava no manto, que nem diz aí, os meios mais pentecostais, o pessoal estava no aço, no manto. Eita terra, ô glória, aleluia. E ela ficou procurando, cadê? Cadê? Né? Eu deveria chamar ele carinhosamente, cadê Nani? Ficou procurando, não achou. Falou, irmã Safira, a paz do Senhor, a paz. Tá tudo bem, irmã? Tudo bem. Você e seu marido venderam um patrimônio, né? Receberam uma quantia X, né? Falou assim, irmã, por quê? E liberou a mesma palavra. Falou, tem uns diáconos aí que eu separei eles para carregar defunto. Já levou o seu marido. E vai levar a senhora também. A mulher, bravo. Aí, como Deus me permite pensar, eu fiquei pensando assim. Aí alguém diria, pastor, só foi naquele tempo. Isso não acontece mais não. Mas já que Deus me permite pensar, aí em alguns casos eu concordo. Porque, como eu disse, a atuação do Espírito era intensa no meio da igreja. No meio dos filhos de Deus, eles não apagavam o Espírito. Então, quando acontecia uma situação dessa, de alguém querer dar pernada nos irmãos, o Espírito Santo comprava o barulho. E falava, aqui não vai roubar, não vai mexer, não vai enganar. Então, a pessoa, para fazer determinadas coisas, ela ia pensar um montão de vezes. Mas por que não acontece mais? Eu pensei que a igreja lá ia me bater. Mas eu falei assim, nosso culto é tão ruim que muitas vezes nem Deus vem. Por isso não acontece. Porque a gente apaga o espírito. Porque às vezes a gente faz culto para a gente assiste culto. A gente não participa do culto. A gente pede o Espírito, fica aqui em casa, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, o Senhor fica aqui em casa. Você imagina uma igreja com todo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Uma igreja com todos cheios do Espírito Santo. Alguém, um visitante, chega na igreja, ou um irmão que já está na igreja há tantos anos, senta do seu lado, e o Espírito Santo fala para você assim, ó, você quer que eu te use hoje? Aí você está no culto e ele fala, você quer ser usado hoje? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que quando nós nos reunimos, quando a igreja se reúne, um tem salmos, outro tem línguas, o outro tem interpretação.
Ele diz que devemos fazer com ordem e decência. Mas quando ele diz que um tem salmo, outro tem língua, outro tem interpretação, ele está dizendo que quando vocês se reúnem, vocês não são inúteis. Quando vocês se reúnem, vocês são uma bênção. Então imagina o Espírito Santo, você no culto, o Espírito Santo falando para você assim, você quer ser usado hoje? E você, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Falar, fica tranquilo, eu vou te usar. Aí ele fala para você assim, está vendo aquele irmão? Você vai fazer o seguinte, você vai dar um abraço nele. Senhor, um abraço, você vai dar um abraço nele. Ele não precisa de mais nada durante esses dias. Ele só precisa de um abraço. Aí você vai abraçar esse irmão. Ele vai ser quebrantado. Ele vai se derramar. Ele vai chegar para você, minha irmã, ele vai dizer assim, você quer ser usada? E você vai dizer para ele, Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. E ele vai dizer assim, está vendo aquela irmã ali? Ela está querendo morrer. Ela está dizendo, Senhor, não aguento mais. Eu quero morrer. Você vai dar um abraço nela. Porque eu vim para que tenhas vida e vida plena. Vida em abundância. Vida em abundância não é abundância de dinheiro. Ele pode dar, Deus pode dar riqueza. Mas é a abundância da vida de Deus na tua vida. Nós temos promessa. Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não como diz os homens, como diz as Escrituras, diz, do seu interior tem rio de Deus para fluir aí dentro do teu coração. Não apagueis o Espírito. É tempo de nós entendermos que nós somos santuários viventes do Deus verdadeiros. Somos semelhantes a Jesus. Santuários, móveis. Somos extensão das mãos do Senhor. E Ele age, Ele opera maravilha através do Espírito Santo. Ele opera maravilha através do Espírito Santo. Meus irmãos, Ele está aqui nesta noite mais uma vez. Ele está aqui porque você está aqui, porque Ele habita em você, em nome de Jesus. Deus pode nos curar esta noite, Deus pode nos restaurar esta noite, Deus pode quebrar cadeias espirituais esta noite. Em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Mas não devemos, meus irmãos, como recomendou o apóstolo aos Tessalonicenses, não devemos apagar o Espírito, não devemos apagar o Espírito Santo. Peça ao Senhor, diga, acende o fogo do meu coração. Senhor, acende o fogo do meu coração. Eu preciso viver essas coisas. Eu preciso viver essas coisas. O interessante, meus irmãos, é que essa fala, para não ficar algo muito solto, voltando ao texto, aos Tessalonicenses, esta fala ocorre em meio a uma situação de perseguição da igreja dos Tessalonicenses. Estavam vivendo dias difíceis, de perseguição. Os judeus, os próprios judeus, estavam perseguindo a igreja. Muitos irmãos estavam tristes. Mas eles eram irmãos que tinham conhecimento acerca de algo maravilhoso.
Você vê que no versículo 1 ele vai falando: irmãos, acerca do tempo, das estações, não necessitais que vos escreva. O assunto aqui é a volta de Jesus. É a vinda de Jesus. Ou a volta de Jesus. Ele já veio agora, né? Ele já veio, ele agora vai voltar. Então é a volta de Jesus. Então, em meio a perseguições, em meio a tantos desafios desta igreja, a gente percebe que esta é uma igreja que, mesmo perseguida, os irmãos têm entendimento de que Jesus iria voltar. Mas eles também estavam descuidando um pouco acerca desta realidade. Porque ele diz aqui no texto que eles sabiam que o Senhor viria como o ladrão, o dia do Senhor viria como ladrão, em que, no momento em que as pessoas estivessem dizendo a paz, a segurança, haveria a repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávido, de modo que não escapariam. Ele disse: vocês não estão em trevas para serem surpreendidos por este evento. Então nós percebemos que ele está chamando uma igreja que tem entendimento de que Jesus voltaria e de que eles não deveriam cochilar. Mas mesmo essa igreja que tem entendimento da volta de Jesus, é a mesma igreja que ele diz: tomem cuidado, não apaguem o espírito. Com todo o conhecimento que nós temos acerca de Deus, meus irmãos, com toda a expectativa que nós temos de que um dia Jesus voltará, ou de que em breve Jesus voltará, nós podemos correr o risco de apagar o Espírito Santo, de apagar essa chama. Sabendo que Jesus vai voltar, mas vai empurrando a vida com a barriga. Vai empurrando a vida espiritual com a barriga. A gente precisa tomar cuidado. Quantos creem que Jesus voltará? Agora eu vou te fazer uma pergunta: ainda tem fogo aí? Ele vai voltar. Mas ainda tem fogo dentro de nós? Ele orienta aquela igreja. No versículo 9 ele diz: o Senhor não nos destinou para a ira. Ele não nos destinou para a ira. Muito pelo contrário. O Senhor nos destinou para a aquisição da salvação por meio de Jesus Cristo. Ele diz: por esse motivo, devemos exortar uns aos outros, animar uns aos outros. Animar uns aos outros. E ele fala de algo muito interessante também, versículo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós do Senhor e vos ademoestam. Então, o conselho aqui, a partir do versículo 11, é exortar, animar, edificar uns aos outros. Mas, irmãos, como fazer isso se o coração estiver frio de Deus? Se apagarmos o Espírito Santo, a gente vai querer edificar ninguém. Vamos partir para o ministério do farinha pouco, meu pirão primeiro. Se apagarmos o Espírito, nós não vamos ter prazer de exortar, de animar uns aos outros. Nós não vamos valorizar a nossa liderança. Como a gente vai valorizar a nossa liderança? Os que presidem entre nós, seja líder jovem, de escola bíblica. Como nós vamos honrar essas pessoas se não há aquele que nos impulsiona, ativo, operando dentro de nós? Então essa igreja é exortada a não apagar o espírito, senão eles não teriam amor entre eles para exortar uns aos outros, para valorizar a liderança. Ele diz: reconheçais. E diz que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tem de paz entre vós. Como ter paz entre nós se nós não tivermos fogo do Espírito?
Nós vamos dividir, vamos rachar a igreja, cada um puxando para um lado. Vamos dividir a igreja. Ele nos adverte a demonstrar os fracos e não sermos vingativos. Como não seremos vingativos? Se não tiver fogo dentro de nós, meus irmãos, se apagarmos o espírito, nós vamos ser vingativos, nós vamos guardar mágoa, vamos guardar ressentimento e vamos ficar doentes da nossa alma. Já estou terminando. Versículo 16. Regozijem-se sempre. Como? Se a gente apagar o espírito. Orar sem cessar. Como? Se apagar o espírito. Não dá vontade de orar, não. Se apagar o espírito, não dá vontade de orar. Porque vamos ficar no âmbito da carne. Carne não se converte. Carne não ora, não quer oração. Carne quer dormir até tarde. Carne não quer jejuar. Carne é rebelde. Orar sem cessar. Ser agradecido, versículo 18. Em tudo dai graça, como seremos agradecidos? Se tiver fogo dentro de nós. Se não apagarmos o espírito, ele vai se mover com tanta graça que em tudo nós seremos gratos ao Senhor. Vamos acordar, graças, Senhor, te damos. Nossa família, Senhor, obrigado, graças te dou pela minha família, graças te dou pela minha igreja, pelos meus irmãos, pelo meu trabalho, pelo pão de cada dia, obrigado porque o Senhor abriu portas. Meus irmãos, se apagar o espírito é só ingratidão. Não vamos reconhecer, só vamos reclamar. Então, gratidão. E ele diz, não extinguais o espírito. Porque senão tudo que fora dito nos versículos anteriores terá sido em vão. Deus quer acender o fogo no nosso coração esta noite novamente. Porque se apagar o espírito, se você continuar lendo, você vai ver. Não apagueis o espírito, não desprezais profecia. Se apagar o espírito, vai desprezar profecia, vai desprezar a palavra de Deus. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Só o Espírito em atividade. Nós não desprezamos a sua palavra. Teremos discernimento, vamos examinar tudo, reter o que é bom e vamos nos abster de toda aparência do mal. Tem fogo aí? Se nós queremos, meus irmãos, viver a fé como Deus quer, não podemos apagar o espírito. Deus quer renovar você esta noite. Eu gostaria, se o pastor me permitir, gostaria de orar. Eu esqueci de perguntar que hora o culto acaba, mas deve ser 8h30, mais ou menos, ou já acabou há muito tempo. Ele falou para mim ficar à vontade. Ele falou que só acaba quando acabar. Né? Depois o pastor mete aquela do Ananias e Safira, né? Feche os seus olhos, por favor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você precisa de renovo espiritual. Você precisa de águas vivas fluindo do seu interior. Se você desejar, pastor, me permite. Se você desejar, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Deixe-me orar por você. Deixa-nos invocar a presença de Deus sobre a sua vida. O Senhor pode tirar a angústia do teu coração.
O Senhor pode renovar as suas forças. Eu não vim aqui para te acusar. Eu vim aqui para te abençoar. Para dizer para você que você pode viver uma dimensão maior de fé e de intimidade com Deus. O Senhor pode tirar essa angústia que está no teu coração, porque Ele veio para te dar uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvores ao invés de espírito angustiado, espírito de angústia, a fim de que se chames carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Pai. Aleluia. Vamos ministrar, pastor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te ama. Tu não estás invisível para Deus. Ele pode quebrar cadeias. Ele pode te ajudar a vencer algumas coisas que tens dito. Eu preciso me desvencilhar dessas coisas para eu poder servir esse Deus. Ele diz: não, venha para os meus braços e deixa comigo. Eu sei quebrar cadeias, eu sei libertar. Eu sou o Deus que liberto das algemas. Quantos viciados eu livrei, quantos algemados eu libertei. Eu sou o Deus de paz. E eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da sua casa, eu quero cuidar da sua família. Eu quero habitar em plenitude no seu interior. Ele disse: aproxima-se, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te faça bem, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, que o Senhor te alcance com graça e misericórdia. Sinta paz, se sinta amado. Deus não se esqueceu de você. Tu não estás invisível para Deus. Ele te ama, Ele é perdoador, Ele é longânimo, Ele é consolador. Então receba a paz no seu coração. Em nome de Jesus, receba milagre, receba milagre, receba milagre. Oh, Ixalamasuricomanaia. Oricanta Labasuricomanaia. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado, Ele diz: eu sou o teu remédio. Eu sou o teu remédio. Se encha da minha presença. Se enche, o Senhor está tocando. Eu sinto fogo na tua cabeça esta noite. As cadeias sejam quebradas. O mal, aquilo que te acompanhava, te agitava, não vai te agitar mais, pois o Espírito de Deus está em você. Em nome de Jesus, o Consolador habita em você. Ele é a tua força, Ele é a tua sabedoria. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Paizinho querido, em nome de Jesus, ajuda essa filha. Ajuda essa filha, Pai. Fortalece, em nome de Jesus, que a tua vida responda com milagre. Que a tua vida responda com milagre. Que a tua vida responda com milagre. Que a tua alma viva. Que teu espírito se alegre em Deus, o teu Salvador. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, seja fortalecida. Que todos os fardos, todas as acusações, todas as vozes da sua mente, seja agora arrancada. Que a única voz que sobressaia sobre a tua vida seja a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, pois Ele te ama. Não errou em nada. Não errou em nada. Deus está conduzindo a sua vida. Não viva sob acusação.
não viva sob fardo. O Espírito de Deus, o Consolador, habita em ti, e Ele veio para te ajudar, para te guiar em toda a verdade, em toda a justiça. Em nome de Jesus, Paizinho, eis aqui teu filho, Senhor. Ele ouviu a tua voz, ele quer mais de ti, Senhor. Ele crê, Senhor, que há, Senhor amado, uma atmosfera em que, como filhos, podemos nos mover e ver abundantemente a tua graça sobre nós, nos fortalecendo, nos restaurando, nos quebrantando. Senhor, muitas vezes a gente fica tão decepcionado com tantas coisas que vemos, ouvimos. Oh, Senhor amado, mas o Senhor está atento a todas as coisas. Tu estás atento a todas as coisas. Tu és o Senhor, teus olhos são como chama de fogo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, envolve esse filho hoje. Oh, Pai, envolve esse filho hoje de forma sobrenatural. Devolve ferramentas espirituais às suas mãos. Volte a fluir. Volte a ser frutífero. Volte a se alegrar no Senhor. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Que o teu corpo responda ao poder do Espírito Santo esta noite. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o teu remédio. Que o Senhor seja a tua paz. Que o Senhor seja a tua alegria. Que o Senhor seja a tua força. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto. E que o Senhor te encha de paz. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos, os cativos oprimidos, livres são. Os enfermos e doentes, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos, os cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aplauda o Senhor. Que o Senhor os abençoe rique e abundantemente em nome de Jesus. Pastor querido, obrigado. Amém? Deus falou aqui nessa noite. Deus trouxe renovo aqui nessa noite. Nós vimos não só o agir de Deus, nós não sentimos tão somente a presença de Deus,
mas nós podemos ver a glória de Deus, o poder de Deus neste lugar. Aleluia. Eu só tenho a render graças pela vida de pastor Moisés, a vida de Lourdes, que tanto nos abençoou nessa noite. E vai continuar nos abençoando. Amém. Encerra o culto para nós, pastor. Glória a Deus. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa? O meu desejo é que os irmãos tenham uma ótima semana. Que o seu culto continue. Que o seu culto continue. Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada visitante que esta noite, Senhor, ó Pai querido, abrilhantou este lugar, Senhor, vindo para te cultuar, ouvir a tua voz, Senhor. Que eles saiam daqui levando um coração alegre, um coração em paz, desejosos, Senhor, de um próximo culto, de um próximo encontro, para exaltar a grandeza do teu nome. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade. Que o amor de Deus, que é o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sejam abundantes até que Ele venha. Ora, o Senhor vem. E a igreja do Deus vivo diga amém. Boa noite a todos. Não saia sem cumprimentar uma meia dúzia de 50 pessoas. Fale com alguém. Deus abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.